A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, amigos da Grande FM, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de algo específico, algo importante relacionado à saúde e também, claro, ao bem-estar, como o próprio nome do programa diz. E a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque os seus amigos, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, peço a você que deixe o seu like, ative aí o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanhe aqui com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas também te convido a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, tem a oportunidade de rever esses programas, de compartilhar esses conteúdos e com toda certeza estar muito bem informado a respeito dos vários assuntos aqui abordados com especialistas e convidados especiais. E o programa de hoje não é diferente, traz também um convidado especial para falar de algo muito importante, de algo muito relevante, que é cuidar da nossa saúde bucal e com toda certeza passa também pelo cuidado que a gente tem com os nossos dentes. E claro, com o passar do tempo, né, é natural que nós possamos ter problemas com os nossos dentes e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mais especificamente, nós vamos falar hoje durante o nosso programa sobre implantes dentários, né? Nós vamos entender um pouquinho mais o que é isto, de que forma isso pode ser feito, de que maneira isso é utilizado no dia a dia e claro, como sempre a gente traz alguém especializado no assunto para bater esse papo com a gente, trocar essas ideias e informações aqui conosco. Quem está aqui conosco hoje é o Leopoldo Pederiva, ele que é implantodontista e trabalha com reabilitação oral e tem mestrado aí em implantodontia e que vai bater esse papo com a gente aqui para falar sobre esse assunto. Leopoldo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa nova prática aí de fazer as pessoas sorrir bem, né? Com certeza. É uma prática muito necessária, né? É indispensável na saúde bucal, porque com a ausência dentária, né, a melhor solução, com certeza, é o implante dentário. Bacana. Então vamos tentar, assim, para quem está nos acompanhando, até para mim, como leigo no assunto, tentar entender um pouquinho mais. Quando se fala implante dentário, eu gostaria que você explicasse o que é o implante dentário. Sim, de uma forma básica, o implante dentário ele é um pino de titânio, né? Esse pino de titânio ele vem para substituir uma raiz perdida, né? Sim. O dente ele é composto por uma parte que é a raiz, que fica dentro do osso, né? Então, esse pino de titânio substitui essa raiz. Esse é o implante. Sim. E esse pino de titânio ele vai ser conectado com o osso ali da mandíbula. Exatamente. Conectado, o pino fica diretamente ligado ao osso, né? Sim. E a parte externa, que nós vamos ver depois, né? Sim. Se chama coroa. Sim. Que é uma cerâmica. Sim. Ela substitui a porção visível do dente. Sim. Aquilo que a gente vê ao sorrir e usa ao mastigar e tudo mais. E esse implante, esse dente, ele é moldado de acordo com a característica desse indivíduo que vai lá buscar fazê-lo. Sim, com certeza, né? São peças únicas, exclusivas para aquela boca e para aquele espaço. Sim. O Leopoldo, quem pode fazer esse implante? Qualquer pessoa que tem algum problema dentário, que precise fazer, pode ir lá fazer? Existe algum fator impeditivo que a pessoa, olha, você não pode fazer um implante? Existe algo nesse sentido? Assim, o acesso, tudo depende da saúde do paciente, né? Se a saúde do paciente estiver controlada, regulada, tudo certinho, não tem um fator que vai impedir a cirurgia de implante dentário, né? O que impede é uma diabetes descontrolada, uma hipertensão arterial descontrolada, né? Pacientes que são de alto risco cirúrgico. Sim. E isso, a partir do momento que ele vai ao médico, o dentista tem que saber encaminhar o médico correto, ele vai fazer o controle dessa saúde, né, do que está envolvido, e aí já pode partir para a cirurgia. Na verdade, são os mesmos riscos cirúrgicos que teria para qualquer outra cirurgia, porque é importante ficar claro que esse implante se trata de uma cirurgia. Trata-se de uma cirurgia, com certeza. Sim. Então ele vai passar pelo mesmo procedimento que ele passaria para fazer qualquer cirurgia de outra situação, ele vai ter que passar para fazer esse implante também. Exato, exatamente. Sim. E deixa eu te perguntar com relação à idade, se existe, por exemplo, alguma restrição. A pessoa
idade mais avançada, ou até mesmo crianças, por exemplo, uma criança que de repente sofreu um acidente e precisa fazer esse implante. Depois ela, com o passar da idade, conforme ela vai crescendo, vai mudando a sua fisionomia, a sua estrutura óssea, precisa refazer isso. Como é que funciona com relação à idade, a questão do implante? A idade é um fator importante quando nos jovens, né? Porque os jovens têm a fase de desenvolvimento ósseo. Sim. Então, se um indivíduo perde um dente permanente com 6, 7 anos, que é os primeiros dentinhos que estão nascendo, ele não é o momento ideal para fazer o implante, né? Porque aquele osso ainda vai desenvolver demais e o implante não acompanha o desenvolvimento. Então, o ideal é esperar a idade madura para estar fazendo, né? Sim. Aí a gente entra em um fator importante, a fase jovem de desenvolvimento da criança, a socialização, isso é muito importante. Então, dependendo do dente que a gente está relacionando ali, talvez a idade do indivíduo seja interessante, por volta de 13, 14 anos, que é uma idade muito social, está realizando um implante. Nem que depois a gente tenha que substituí-lo por conta do fator psicológico. Sim. Né? Isso é muito importante. Existem também, claro, a gente está mais especificamente falando de implantes, mas existem outros métodos também, a criança que perdeu esse dente, me corrija se eu estiver errado, Sim. uma ponte ou algo nesse sentido, Sim. que nesse período pode ser aplicada essa técnica e depois o implante, que seria uma forma mais definitiva, né? Com certeza, com certeza. O mais indicado é fazer uso ou de uma prótese colada nos Sim. dentes, né? Ou uma prótese removível. Sim. E deixar o implante para a idade madura. Sim. É o mais indicado. Ô Leopoldo, a gente está falando aqui dessa questão da criança, que como ela não está com a sua formação óssea ainda, e depois teria que refazer esse trabalho, mas existem às vezes pessoas que possam ter rejeição, como a gente faz com qualquer algo estranho colocado no nosso organismo, seja por qualquer outro tipo de situação. Nesse implante dentário pode ocorrer a mesma coisa? Pode haver rejeição do indivíduo com relação ao titânio que é colocado no seu... Não. Rejeição por si, não, né? O que pode acontecer, o que leva a perder alguns implantes, em alguns casos, são o quê? Falhas cirúrgicas, né? Ou foi algum ato cirúrgico que levou à perca do implante, ou ao longo do processo o cuidado que o paciente tem com ele. Mas o implante por si, o organismo não rejeita. Sim. Porque o material que ele é utilizado é o titânio. E ele é um material totalmente biocompatível e aceito por todos os indivíduos. Entendi. Então, ou seja, com isso o indivíduo não precisa se preocupar com relação a essa situação. Você já falou aí, e até imagino que dá para a gente ter uma ideia com relação à próxima pergunta que eu faço. Alguém que tem essa perda de dente, alguém que já está sem esse dente há muito tempo, ou perdeu agora e fica na dúvida em quanto tempo é o ideal para se fazer esse implante? Tem um limite, de repente você esperar muito, não esperar, ou fazer muito rápido? Existe um tempo de intervalo desse tempo de se fazer? Sim, né? Para as pessoas que acabaram de perder um dente, é sempre legal fazer no mesmo momento da remoção do dente. Quando não é possível fazer no mesmo momento da remoção do dente, tem duas possibilidades, né? Usarmos enxertos ósseos para fazer um ganho de osso naquela região, né? Ou, se não for fazer nada, só perder o dente, aguardar de 90 a 120 dias para esse osso se formar de novo ali, entendeu? E aí, a partir desse momento, executarmos a cirurgia de instalação de implante. Sim, muito bacana, é importante isso também. A gente falou, até conversávamos aqui fora do ar hoje, da acessibilidade, do acesso que se tem à realização de implantes, das possibilidades que os pacientes, os clientes têm. E a gente falava que os produtos nacionais estão chegando com muita qualidade. Eu te pergunto, geralmente se fala, produto importado é melhor que o nacional, enfim, tudo mais. Gostaria de saber se você, hoje, isso se ainda tem essa diferença, e se tem essa diferença, quais são as principais entre os produtos importados, utilizados para o implante, com os produtos nacionais? Aí a gente entra num fator de estudo grande, né? Tanto os importados quanto os nacionais têm os seus bons e têm os seus ruins. Tudo vai da qualidade e da tecnologia envolvida para fazer aquele implante, né? Eu costumo comparar que implante é igual carro, né? Sim. Tem o carro popular e tem o carro de luxo. O implante é a mesma coisa. Tem o implante popular e tem o implante de luxo, mesmo nas linhas importadas ou nacionais. Isso tudo depende do tratamento que aquela superfície daquele pino vai ter pelo fabricante. Sim. Com relação à estética,
Isso não interfere também? Não Na necessariamente. escolha desse produto? Não necessariamente, né? Uhum. Alguns implantes são indicados para áreas estéticas, outros são indicados para áreas não estéticas. Sim. Né? Mas isso aí não é uma coisa assim... Não é uma regra para definir. Não é uma regra. Isso aí, não é uma regra nem para definir internacional, nem para definir entre importados, né? Isso aí só quem define é o implantodontista que está fazendo aquele caso. Que bacana. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que está falando sobre implantes dentários, para você entender um pouquinho mais como funciona, o que é, né, o que pode ser utilizado. E claro, a gente está batendo um papo aqui com o Leopoldo Pederiva, que é especialista nesse assunto e está nos ajudando aqui no programa de hoje. E claro, a você que nos acompanha pelo Facebook, é importante que você marque os seus amigos, que você compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Está com a gente pelo YouTube? Deixe o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva aí no nosso canal. Você vai ter acesso a muitos programas que já foram ao ar, nos mais diversos temas, e este programa também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também compartilhar esse nosso conteúdo. E esse programa é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Claro, estou falando da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed possui um centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de um centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários, porque este é o jeito de cuidar de você, porque cuidar de você, este é o plano. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso assunto de hoje para falar de implantes dentários com o Leopoldo Pederiva, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito, a gente estava falando de que esse pino de titânio vai ser fixado ao osso, né? E pessoas que tiveram, por exemplo, sofrido uma perda óssea, precisa fazer esse enxerto antes, como é que funciona nessa questão? Alguns casos é possível fazer o enxerto juntamente com a instalação do implante. Outros necessitam primeiro de reconstrução para depois a realização do implante. Isso tudo vai depender da quantidade de osso envolvida ali em cada caso, né, em cada indivíduo. Sim, nós falamos agora há pouco também, e você colocou lá que a importância de se fazer os exames de risco cirúrgico e tudo mais. Estamos falando de uma cirurgia. Assim como outra qualquer, quais são os principais riscos dentro desta cirurgia de implante dentário? Ah, sim. Quando, digamos, em um quadro que o paciente não está controlado, tem uma hipertensão arterial, né, pressão alta, riscos de como derrame, infarte, parada cardíaca. Então, por isso que é muito importante que o paciente esteja totalmente controlado, né? Sim. E quanto à diabetes, né? A diabetes nós sabemos que ela influencia muito no fator de cicatrização do paciente. Sim. Então, se instalarmos implantes em pacientes diabéticos, nós sabemos que, se tiver descontrolado, o pós-cirúrgico em casa será bem terrível, né? Bem doloroso. Por isso ele tem que estar controlado. E daí a importância, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, da escolha pelo profissional que vai fazer isso, né? Ou seja, uma clínica habilitada, de um profissional habilitado, porque para passar por todos esses exames pré-operatórios e tudo mais, precisa ter um lugar qualificado. Então essa escolha também tem que ser bem criteriosa pelo cliente. Né? Bem criteriosa, né? A minha dica para quem está assistindo e precisa de implante dentário é que sempre pegue referências do profissional que você está procurando, né? Porque um profissional sem referência é um perigo. Com certeza, é um perigo para o risco, para a saúde do paciente. Claro, você está aqui conosco hoje e como especialista nesse assunto, é uma das pessoas credenciadas na cidade de Dourados, mas a cidade ela expandiu muito nessa área e a gente tem observado, basta andar pelas ruas da cidade, a gente percebe esse crescimento dentro desse setor. Hoje Dourados está bem servido desse tipo de profissional para realizar esse tipo de trabalho? Ah, com certeza. Tem muito profissional bom na cidade, muito profissional bom. Assim, com esse avanço do mercado, né, avança a tecnologia, avança o conhecimento, avança a busca por conhecimento. Então aqui, como é um polo acadêmico, tem bastante profissional habilitado para executar esse tipo de procedimento. Muito bem, vamos dizer a pessoa fez lá o seu implante e tudo mais. Aí tem a manutenção e que tem que ser feito como qualquer outra situação. Qual que é a vida útil desse implante? Existe isso? Existe um limite? Ou ele fez, para toda a vida, enquanto ele estiver vivo, que ela está mantida? Implantes dentários não têm vida útil. Ele é realmente ou implante ou pino para a vida toda. Tem alguns tipos de prótese que necessitam de substituição ao longo do tempo, né?
Próteses de resina, principalmente, que não são cerâmicas, elas vão sofrer um desgaste com a mastigação. Sim. Então, dependendo do tempo que ela está em boca, do atrito da mastigação do paciente, ou de algum problema que ele tenha, como o bruxismo, né? Isso vai gerar a deteriorização dessa peça e ela vai ter que ser substituída em algum momento. Sim, então dá para dizer que essa é a principal vantagem que o implante tem com relação à prótese convencional ou existem outras? Não, com certeza, porque um implante é para a vida toda, né? Sim. A partir do momento que você faz um implante bem executado, bem feito, ele vai ficar para a vida toda na boca do paciente. Sim, sim. Então aí, esse aí é o que mais... É o indicativo principal do implante. Sim. Assim, eu falei agora há pouco a questão de manutenção e que também vai garantir essa vida útil que a gente está falando. Com certeza. Quais são os principais cuidados que se deve ter? É aquele natural da higienização, da escovação, da limpeza? Esse é o principal cuidado em termos de manutenção ou ele precisa de vez em quando dar uma passada lá no seu dentista para dar uma olhada nesse implante? Como é que funciona isso? O principal cuidado é o diário, né? É o fio dental, é a escovação, é uma boa higienização, né? Mas isso não dispensa o dentista, né? No mínimo uma vez por ano, sendo dente ou sendo implante, o ideal é que a população, o indivíduo, procure um atendimento odontológico para fazer uma avaliação, se necessário uma limpeza, uma manutenção das peças protéticas, né? Sim. Remover as peças, limpar, instalar de novo. E eu acho muito importante também, uma vez por ano, para quem faz o procedimento e tem implantes dentários, realizar uma radiografia panorâmica, né? Que ela vai mostrar tudo que tem na boca aí para o doutor ver se está tudo certinho. Está tudo correto. Isso. E deixa eu te perguntar sobre outra situação. Se a pessoa tem lá o implante já há bastante tempo e ela resolve por questões estéticas ir lá fazer o clareamento dentário, que hoje até está muito comum com relação a isso tudo. Uhum. E essa prótese, como você disse, ela é de cerâmica, né? É diferente dos dentes que a gente tem. Uhum. Como é que ele é indicado fazer ou não esse clareamento? Esse clareamento pode afetar essa cerâmica e prejudicar esse implante dentário? Não, o clareamento não vai prejudicar, né? Ele só tem que ser muito bem pensado, né? O que a gente tem que ver? Se o indivíduo fez um tratamento odontológico em um determinado momento, né? E ele instalou uma cerâmica, o doutor que for fazer isso vai fazer a cor da cerâmica da mesma cor do dente. Sim. Então, se o dente escureceu ao longo do tempo e fizer um clareamento, pode ser que atinja o mesmo resultado de cor de novo. Sim. Mas o inverso também é um problema. Às vezes o paciente faz um clareamento com uma cerâmica na boca e o dente natural fica mais claro que o dente cerâmico do implante, entendeu? E aí fica uma diferença de cor. E conforme o posicionamento desse implante, a questão de estética não funciona. Se for um dente do fundo, passa despercebido, né? Sim. Se for da frente, aparece. E quando a gente está falando aqui de implante, né, Leopoldo, a gente está falando aqui, primeiro, que acho que é fundamental, por questão de saúde, que nós precisamos ter todos os nossos dentes, porque isso vai influenciar na nossa mastigação, na forma como nós nos alimentamos e tudo mais. Mas tem um fator também que é muito importante, a autoestima, né? As pessoas que têm essa oportunidade de repor um dente que está faltando, também ganham com isso no dia a dia. Com certeza, né? O fator ressocialização, eu acho que ele é muito importante, né? Você pegar um indivíduo que ali tem um problema dentário, que ele está acanhado, que ele não sorri mais, não se comunica mais, muitas vezes eles realmente param de se comunicar até com o seu parceiro. Então, assim, a partir do momento que você devolve esses dentes para o paciente, você devolve esse sorriso para o paciente, a vida dele muda, né? Ele é novamente integrado à sociedade. E isso aí é um fator psicológico muito importante e potente, né? Sim, ou seja, então investir também no implante dentário, por que não investir também na autoestima, né? Exatamente. Não poderia ser diferente. Com certeza. Ô Leopoldo, eu falei agora há pouco que nós estamos muito bem servidos na Cidade Dourados de profissionais para fazer esse tipo de procedimento. Queria que agora você vendeu o seu peixe, né? As pessoas que estão nos acompanhando, querem, de repente tem alguma dúvida que nós não abordamos aqui, queiram saber um pouco mais, te procurar para saber como é que funciona, ter outras informações importantes a respeito disso, como é que encontra o Leopoldo na Cidade Dourados? Rapaz, é fácil. Nós temos a opção da rede social, Instagram é Dr. Leopoldo Pederiva e o Facebook também, Dr. Leopoldo Pederiva, vai me achar facinho lá. E também temos a opção do Google, né? Sim. Se colocar Dr. Leopoldo Pederiva no Google, vai ter lá todos os meus dados, como o local em que a clínica reside em Dourados, o endereço, rua, tudo, número, né?
Fácil Então, hoje em dia, né? Fácil, fácil. Com acesso à informação, né, rapaz? É fácil, fácil. E chega lá, vai sair sorrindo de orelha a orelha com toda certeza, porque o doutor vai te atender muito bem, Com certeza. com a simpatia que está aqui conosco no nosso programa de hoje. Leopoldo, obrigado, tá, por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. Foi um Passou prazer. super rápido o programa. Sim. E espero contar contigo, de repente, em outras oportunidades, para falar um pouquinho mais a respeito do tratamento de saúde bucal, de odontologia de forma geral, e implantodontia, que é a tua especialidade. Com certeza. Tamo aí. Muito bem, fechamos o nosso programa de hoje. Quero agradecer a você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook. É importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque os seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Se você esteve conosco pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Se você perdeu aqui parte do programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também compartilhar esse nosso conteúdo. Estamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com Saúde e Bem-Estar aqui na Grande FM. Um abraço, até lá. Um abraço.